as mãos no coração, com os olhos fechados. Vamos falar com o Senhor. Ó Deus Santo e poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, nós te agradecemos. Obrigado. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de poder estar aqui, na Tua casa, na Tua presença, abaixo dessa cobertura espiritual, dessa proteção do Senhor, meu Deus, de oração, de jejum, meu Deus, de louvor, de adoração. Obrigado, Senhor. Nós estamos no melhor lugar, e eu sei, meu Deus, que cada atitude, que cada, meu Pai, decisão, meu Pai, de estar aqui, meu Deus, para fazer o que estamos fazendo aqui, meu Deus, eleva, meu Pai, a nossa vida com o Senhor, eleva, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor tem conosco. E eu peço em nome de Jesus, sustenta cada um de nós, meu Deus, nesse propósito, meu Deus, nesse projeto Casa Firme, nesse propósito da mudança. Meu Deus, quais as 3 coisas que nós não aceitamos levar para 2025 e não vamos levar? Meu Deus, que o Senhor sustente. Meu Pai, nós já estamos no 18º dia, restando 13 dias, meu Deus, para finalizar o ano, Senhor. E eu peço que o Senhor sustente cada um de nós. Meu Pai, sustente, conserve a fé, conserve o espírito, conserve a visão. Ajuda, meu Deus. Meu Pai, que essas pessoas possam vencer cada dia, cada etapa, cada processo. Meu Pai, um dia após o outro, seja vencido, meu Deus, por boas escolhas, por atitudes, meu Deus, que te agradam, meu Deus, por uma fé convicta, meu Deus, uma fé, meu Deus, para obedecer e seguir e acatar, meu Deus, cada direção que o Senhor, meu Deus, tem dado. E eu peço em nome de Jesus, fale conosco nessa tarde, nos ajuda a crescer, nos ajuda a avançar, nos ajuda a evoluir, a desenvolver, meu Deus, e atingir níveis, meu Deus, que ainda não havíamos alcançado. Nos ajuda a chegar em lugar que nós ainda não tínhamos chegado, a chegar em lugares que nós ainda não tínhamos chegado, em nome de Jesus. Eu entrego essa reunião nas tuas mãos, eu peço que o Senhor conduza, que o Senhor dirija, que o Senhor fale aos corações, que o Senhor eleve o espírito e que todos nós possamos sair daqui, meu Deus, abençoados, honrados, meu Deus, com a mente totalmente aberta, evoluindo, progredindo, desenvolvendo, meu Deus, para a honra e a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Eu consagro essa reunião e peço que o Senhor fale aos corações, que todos possam finalizar ela abençoados, em nome de Jesus, amém, amém, e graças a Deus em nome de Jesus, amém, tá ligado? Pega esse espírito, que espírito? Diga, eu bebo do espírito, da palavra profética, para 2024, diga, a unção de Josué, a unção de conquistas, diga, está sobre a minha vida, diga, eu creio nisso, em nome de Jesus, amém? Eu gostaria que você, se você estiver com a sua Bíblia, é muito importante que você preste muita atenção nessa palavra. É uma palavra que vai trazer para cada um de vocês que estão aqui, aqueles que estão na transmissão, quem vai assistir esse culto depois, um grande rompimento. E talvez o que falta para muitos romperem com situações que estão pendentes. Sabe aquele teto que está impedindo você de viver tudo aquilo que Deus tem para você? Tirar aquela tampa que está impedindo o seu crescimento? Romper com aquilo que você diz assim, Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Porque nós estamos no propósito da mudança.
E esse propósito, um dia após o outro, um culto após o outro, tem sido dirigido, Deus tem trazido revelações para crescimento, para rompimento. E se você lembrar, a bispa falou no início do propósito, que esse propósito seria estabelecido à base de humildade. Por que humildade? Reconhecimento. Pessoas abertas, dispostas para mudar o que for preciso para viver a glória de Deus. Porque, para analisar, quantas vezes nós demoramos para mudar coisas que sabíamos que era importante mudar, e depois de muito tempo de ter vivido várias situações, vivido vários problemas no casamento, brigas, discussões, desavenças, ali um caos, depois de muito tempo entendemos que precisávamos mudar, mudamos. A circunstância mudou, vivemos em paz, mas por que resistir tanto tempo? Você consegue entender o que eu estou querendo dizer? Por que resistir tanto tempo? Porque falta humildade. E aí eu entro naquele ponto, humildade é temer a quem? A Deus. Humildade é temer a Deus. É você estar com o coração totalmente aberto para Deus, para os ensinamentos, para os direcionamentos que o Senhor traz. Eu não quero, hoje faltam 13 dias para finalizar o ano. Eu não sei você, mas em mim chega a dar até um calafrio na boca do estômago, de poder ver. Eu sou muito grato por tudo que Deus fez na minha vida. Só que é como eu estou na mesma condição que você, e todos os dias eu busco de Deus uma palavra, todos os dias eu busco de Deus uma revelação. Senhor, me ajuda, eu não quero perder o meu ano. Senhor, se ainda existe algo mal em mim, que eu não estou vendo, que eu não estou entendendo, que eu não estou discernindo, Senhor, fala comigo, usa alguém, me mostra, Senhor, por intermédio de um louvor, me dá uma palavra, eu quero assistir um programa, um culto, uma mensagem. Senhor, eu não quero perder o meu ano. Eu não quero perder o meu ano. Eu não quero perder essa oportunidade. Porque eu sei que a maneira que eu finalizar 2024 vai ser a maneira que eu irei iniciar 2025. E eu posso fazer com que um ciclo de vergonha, de derrotas, de retrocesso, de atraso, de coisas azedas, amargas, se feche, se finalize na minha vida. Mas eu também posso estender esse ciclo e dizer que esse ciclo se tornaria um círculo, algo comum, um padrão vicioso ali, né? Sem nenhuma possibilidade de mudança. Eu vejo que, eu tenho atendido muita gente esses últimos dias, e graças a Deus por isso, e eu aprendo muito, e eu vejo a quantidade de pessoas que lutam contra um mal, que você não tem ideia, que por sua vez foi construída uma fortaleza de uma forma tão gigante, tão grandiosa, que o diabo está passando longe da pessoa. Que o diabo não está conseguindo tanto êxito quanto a própria pessoa. Você está conseguindo entender? O diabo, olha só o que eu estou dizendo. O diabo não está conseguindo destruir tanto quanto a própria pessoa está destruindo a sua vida por intermédio das suas escolhas, por intermédio das suas decisões. Bispo, mas o diabo vem para roubar, matar e destruir. Sim, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas é que nem um ar-condicionado, estava aqui, opa, desliga para mim, eu não tolerei. Você está entendendo? Opa, corta, isso aqui, encerra, aquilo outro, para. Aquilo outro para, o que você tolera acaba tendo poder para te controlar, para te dominar,
impedindo você de viver tudo que Deus tem na sua vida. E é por isso que eu digo que o orgulho, ele foi construído de uma forma estabelecida, de uma forma tão grande, que tem pessoas que morrem, mas não se arrependem. Morrem, mas não pedem perdão. Você está conseguindo entender o que eu ia dizer ou não? Morrem. Tem até um vídeo aí, uma brincadeira, mas esse vídeo ele cabe nesse culto de hoje, que fala de cura sentimental, que fala de, vou falar um pouco de casamento e relacionamento. Ele cabe dentro dessa situação aqui, de uma mulher que estava em um abismo, caindo, e ela estava apenas com as duas mãos segurando no penhasco, quase caindo, e o seu marido vem e diz assim: olha, eu vou te ajudar, mas se reconhece que você está errada, né? O que você acha que a mulher faz? Ela solta as mãos e ela morre. Ela se arrebenta, mas não reconhece que está errada. Você está conseguindo entender onde eu quero chegar? Eu estou dando um exemplo. Eu não estou falando mal da mulher, você está entendendo? Eu tenho 3 mulheres em casa. Se eu fizesse isso, eu seria insano. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. Eu estou querendo dar um exemplo para você. Porque tanto o homem quanto a mulher têm orgulho. E tantos constroem deuses. Tantos constroem deuses. E situações que está ali tendo um controle tão absoluto na vida de pessoas, ao ponto delas não verem. Elas não verem e não conseguirem entender. Pessoas que estão pesadas, oprimidas, tristes, angustiadas, aflitas, e não sabem o porquê estão vivendo daquele jeito. E aí é o ponto que você fala assim: eu vou levar na igreja para fazer uma oração. Faz oração, eu posso mergulhar você no óleo, enfiar a tua cabeça dentro da taça de azeite, fazer jejum de 72 horas por você e nada mudar. Porque é uma decisão, repete assim comigo, da pessoa. É uma decisão da pessoa. Não é uma oração. Não, mas eu orei, eu fui, e tem gente que é assim, não, eu fui em igreja tal, eu fiz trabalho tal, eu fiz campanha tal, eu fiz o propósito tal, eu fiz o jejum de Daniel, eu fiz os meus projetos de conquistas, os 52 dias, estou fazendo o propósito da mudança. Espera um pouquinho, vamos lá, vamos ir um pouquinho além, vamos pensar. Esse lugar é um ambiente de oração. Existe uma cobertura espiritual quando você senta nessa cadeira aqui. Quando você assiste um programa, quando você coloca o seu nome para a oração, quando você pede ajuda, você se coloca abaixo de uma cobertura espiritual. Você lembra do povo de Israel, que durante o dia, por conta do calor intenso, Deus mandava uma nuvem protegendo o povo daquele calor, para que aquele povo não morresse, porque o calor era intenso, aquele povo poderia morrer por várias situações. À noite, o frio, o Senhor mandava uma nuvem de fogo para aquecer. A Bíblia fala que as roupas não se desgastavam, o Senhor mandava o maná dos céus e havia suprimento para aquele povo. Lembra dessa passagem? Eu não vou ler, mas lembra dela? Era uma cobertura espiritual, não era? Não era uma proteção. E para onde o Senhor estava levando o povo? Para a terra prometida. Só que todos foram? Por que que todos não foram? Será que Deus fez acepção de pessoas? Deus faz acepção de pessoas? Não. É como você diz para uma pessoa: olha, você tem que fazer isso aqui
para a sua vida mudar. Não, mas é porque eu aprendi com o meu pai, com a minha mãe, com a minha família, porque eu acredito, minha criatura de Jesus Cristo. A Bíblia está dizendo que não é isso que você tem que fazer, não é esse caminho que você tem que fazer, isso aqui não vai mudar a sua vida, isso aqui vai arrebentar com a sua vida. A Bíblia está dizendo que você tem que tomar essa direção, que você tem que fazer isso aqui, que você tem que se arrepender, você tem que se posicionar para você ser abençoado. Não, é porque o Senhor não está entendendo, porque o segredo é esse. Então siga o teu segredo. Se arrebente. E vamos ver até quando você vai aguentar. Até quando você vai aguentar? Tem gente que sustenta o orgulho e ele é tão forte, tão poderoso na vida dela, que ela não consegue ver o quanto ela está cega. Você está me entendendo? Aí você vai dizer assim, eu atendi uma jovem, e eu vivi isso também. Eu vivi isso. Mas o caso dessa jovem que eu atendi, e ela dizia assim, mas a minha mãe errou comigo. Eu não vou perdoá-la. E ficou. A mãe morreu. Ela tinha 17 para 19 anos, 18 para 19, uma coisa assim. A mãe morreu. No dia do velório da mãe, ela faltou subir no caixão e dizendo assim, me perdoa. Me perdoa. Sabe o que falaram para ela? Ela não está mais aqui. Isso causa temor em você? Porque só de eu falar, o meu corpo estremece. Só de eu falar, meu corpo estremece. Me perdoa. Acabou, filha, tua mãe morreu, ela não está mais aqui. Não, mas eu estava errada. Sim, nós falamos para você a vida inteira que você estava errada. E aí, o irmão da mãe, que era o tio dela, no dia do velório, ainda foi um velório assim que foi muito comovente, com muitas pessoas, porque a mãe era muito querida, então tinha muita gente, nunca vi um velório com tanta gente. Ó, diante de Deus, eu acho que tinha umas 300 pessoas. No dia, na hora do enterro. Do cortejo, fez uma fila imensa. Eu falei, meu Deus. Eu falei assim, o que essa mulher tinha? Tinha empresa, alguma coisa? Não, ela era querida. Ela era querida pelo povo. Aí, quando o tio sentou com ela e contou tudo que a mãe havia passado, e todos os traumas, e todas as situações que a mãe tinha vivido, e o tio disse a ela ainda, sem muita sabedoria, e disse assim, a sua mãe deu o que ela tinha. Ela deu o que ela tinha. A mãe tinha sido abusada, o pai tinha abandonado, sabe? Uma desgraça só. E nunca a mãe falou aquilo, ela sempre, nunca mostrou, porque não havia necessidade de expor aquilo. O porquê? Só que a mãe lutava contra várias situações e havia mudado muito. Mas o orgulho foi tão traumático que essa moça, ela chegou a parar lá em São José do Rio Preto, no Bezerra de Menezes, um hospital psiquiátrico. Ela ficou louca. Porque ela não se perdoava. Ela ficou louca. Eu nem soube mais do histórico dela, porque da última vez que eu ouvi falar dela, faz 4, 5 anos atrás, e mesmo após a mãe dela, faz 10 anos, 5 anos atrás, ela ainda estava em tratamento psicológico, psiquiátrico. Você está conseguindo entender? Ficou louca. Era uma moça normal, perfeita. Mas por causa do quê? Do quê? O orgulho. As fortalezas que foram criadas.
fortalezas. E é interessante que é assim, ó, repete assim comigo: o mundo espiritual está clamando, pedindo um Samuel. O mundo espiritual está pedindo, clamando um Samuel. Quem é esse Samuel? Repete assim comigo: sou eu. Aí eu quero ler para você agora, e você vai entender muito bem o que eu estou falando. E eu quero que você se atenha. Se você quiser anotar, anote. É muito importante tudo que eu vou ler aqui. Aqui em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3, do 3 ao 17 nós vamos ler. Eu vou ler aqui agora, eu vou colocar aqui agora na NVT, mas alguns versículos eu vou pedir na NVI, eles vão separar lá para mim, e a gente vai seguindo assim. Então eu vou ler na NVT agora, 1 Samuel 7, versículo 3. Então Samuel disse a todo o povo de Israel: se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livrem-se de seus deuses estrangeiros e de suas imagens de Astarote. Voltem o coração para o Senhor. Vou manter aqui. Tudo que toma o seu coração, tudo que ocupa o seu coração, se torna um Deus para você. Você está entendendo? Tudo que ocupa o seu coração, o orgulho, a arrogância, o medo, a inveja, isso se torna o quê? Um Deus. Vamos lá. Voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele. Então Ele os livrará das mãos dos filisteus. Versículo 4. Assim os israelitas se desfizeram de suas imagens de Baal, de Astarote, e serviram somente o Senhor. Então Samuel lhes disse: reúnam todo o povo em Mispá, e eu orarei ao Senhor por vocês. Eles se reuniram em Mispá, e tiraram a água do poço e a derramaram diante do Senhor. Também jejuaram o dia todo, confessaram que haviam pecado contra o Senhor. Foi em Mispá que Samuel se tornou juiz em Israel. Mantenha para mim o versículo, olha que coisa interessante isso. Você tem que tomar cuidado, porque o tempo todo, quando você conserva um Deus na sua vida, aquilo tem roubado a sua autoridade espiritual. Aquilo te enfraquece, aquilo te diminui. E quando nós vemos essa história, nós vemos que o povo tinha deuses estrangeiros. E esses deuses estrangeiros eram os deuses dos seus antepassados, dos seus pais. Está conseguindo entender? Deuses antigos. Sexta-feira passada, a bispa fez a oração, sexta-feira passada, ou retrasada, me recordo, a oração que ela, retrasada, a oração que é aquela lista, aquela oração que está lá inclusive no Telegram, para quebra de maldições de família. A quantidade de pessoas que ligaram na igreja na hora do culto pedindo oração, você não tem ideia. A quantidade de pessoas que passaram mal, não tinha ideia. Mas aí você vai analisar assim, você vai dizer assim: mas o que tem a ver comigo? O que tem a ver comigo? Bispo, o que tem a ver comigo? Eu não abri brechas, eu não fiz nada, eu não tive nada de errado, eu estou aqui buscando a Deus, eu não cometi erro, não cometi pecado, ok. Entenda uma coisa, quando lá seu pai, sua mãe, esses deuses estrangeiros se refere ao passado, tiveram atos, atitudes e situações, aquilo de uma certa forma luta
com uma força forte para fazer na minha vida e na sua vida como você luta hoje para os seus filhos. O que você luta para deixar para os seus filhos? O que os pais lutam para deixar para os seus filhos? Não é uma herança? Não é uma herança? Você não trabalha. Eu não estou dizendo que é só isso. Porque às vezes fala herança, a pessoa olha só dinheiro, se agrega valor, princípios, né? E entra várias coisas. Mas você não trabalha para deixar algo para os seus filhos? É ou não é assim? O mundo espiritual, ele se encarrega naturalmente de fazer uma transferência. Você querendo ou não. Seu pai sendo bom ou ruim, uma transferência é feita. E quando a Bíblia menciona aqui que esse povo, o próprio Samuel dizendo, para eles se livrarem, é porque naturalmente eles acabaram se envolvendo e dando acesso àquilo, e pecaram contra Deus. Você já deve ter ouvido a expressão assim, ó, certeza absoluta, essa pessoa aqui é igual a mãe, escritinho. Já ouviu? Quem já ouviu? Fulano é igual a mãe. Ciclano é igual ao pai. Meu, olha até o jeito de falar. A maneira, a expressão, isso, aquilo outro, é igualzinho. Como que pode? O jeito, o gosto, a maneira, a chatice, é igual ao pai, é igual à mãe, está escrito. E aí você fala assim, e muitos nem conheceram os pais, nem conviver. Consegue entender onde eu quero chegar? Nem conviveu com o pai, porque o pai faleceu, a mãe faleceu, não teve contato, nada, e não teve como que aquela pessoa pode ser igual. Porque a Bíblia diz que o homem afia o homem, não é? O homem afia o homem, a convivência vai moldando pessoas, mas não teve convivência, como que é igual? O que explica isso? O mundo espiritual explica. O mundo espiritual explica. E é algo importante que você tem que entender, que quando esse povo abriu o lugar e deu acesso, o mal passou a ter poder sobre eles, porque eles pecaram. Mas algo muito interessante, que quando Samuel, que havia ali sido levantado por Deus como um renovo, porque Samuel substituiu Eli, e Eli foi um negligente, Eli era aquele que liderava aquele povo. Hoje, olha para você ver o nosso país, olha para você ver o nosso país, olha a mentalidade da maioria das pessoas. Aí você fala assim, o que o senhor quer dizer? Olha o nosso líder governamental, olha quem que é o presidente, olha os princípios, olha os valores dele. E com base ao valor do cabeça, da autoridade, você vê que existe muitas pessoas seguindo de uma forma totalmente natural. Igual. Você está conseguindo entender? Vai, a mentalidade, a maioria das pessoas. A maioria das pessoas. Você tem que fazer algo por mim. É ou não é? Você tem que fazer algo por mim. Eu tenho que fazer algo por você. Meu amigo, não fala isso para mim. Eu assim, quando eu ajudo muita gente. Inclusive uma pessoa me mandou mensagem esses dias, de madrugada, me ligou a madrugada inteira essa pessoa me ligou. Eu havia ajudado essa pessoa, fiz algo por ela, e eu estava ali acompanhando, direcionando, ajudando financeiramente mesmo, com dinheiro. Havia feito alguns piques para essa pessoa. Essa pessoa disse assim para mim, você tem obrigação de me ajudar. Sabe o que eu fiz? Bloqueei ela. Eu falei assim, esse esquerdista sanguessuga não vai ser um peso na minha vida. Eu não tenho obrigação de te ajudar. Eu não tenho obrigação de te ajudar. Você tem obrigação de se posicionar. Agora você atribuir todo o peso da sua vida a mim, está errado. Está errado. E eu disse a ele, eu acordo cedo, eu durmo tarde, eu trabalho, tem dias que eu estou pendengando de sono durante o dia, dou um duro danado, e você está dizendo que eu tenho. Está errado, amigo. Está errado. Está errado. Uma coisa é você precisar de ajuda, e eu estar à disposição de ajudar. Outra coisa é você colocar a sua responsabilidade nas minhas costas, na minha não. Não, eu falei assim, eu já vivo uma vida, os meus desafios são grandes, quanto mais eu abraçar o seu.
Eu falei, eu bloqueei a pessoa. Está bloqueada, não tem conversa. Eu não sigo. Eu não vou deixar aquilo me pesar. E é isso que eu quero fazer você entender. Porque assim, quando você dá acesso, você dá liberdade para aquilo, aquilo te controla. Controla ou não controla? Você já ajudou alguém? Todo mundo já ajudou alguém. Que você começou a ajudar aquela pessoa, e aquela pessoa, de uma certa forma, você percebeu nela um espírito de manipulação, querendo te controlar. Você já aconteceu isso com alguém? Aquela pessoa querendo te controlar. Você fala, que é isso? Não. Eu ajudei essa pessoa 2 vezes. Eu ajudei ela na segunda-feira. E na outra segunda-feira, no mesmo horário, o que ela fez? E aí, de novo, eu falei, opa, olha um padrão aqui. Olha só isso aqui. Eu falei, meu Deus, olha isso aqui. Um espírito de manipulação querendo controlar. Você dá algo, a pessoa quer tudo. E tem que ser do jeito dela. Como que é? Do jeito dela, na hora dela, e você tem que entender ela, não é? Mas e quando você está lá, doente, com guerras, com desafios, passando todo o perrengue, quem te entende? Não é Deus? Não é Deus que te ajudou a levantar? Não é Deus que te sustentou? Não foi Deus que te prosperou? Não foi Deus quem te abençoou? Você não se recorreu a Deus? Você não disse assim, opa, deuses estrangeiros, é isso aqui? Não, eu vou seguir as Escrituras. O Senhor está dizendo que eu tenho que seguir essa direção e ponto. E eu vou seguir ela. Eu não vou seguir a outra direção. E quando você traz isso para algumas pessoas, a força do Deus que está dentro delas é revelada. É revelada. Você já viu aquela historinha do gato que não gosta de tomar banho? Já ou não já? Quando você coloca um gato na água, o que acontece? Já viu a história? Que ele se esperneia, que ele não consegue, que ele abre as patas e segura em tudo quanto é lugar, mas não entra na água. Já viu isso já? Parece história, mas isso é real. Até para os pessoal que tem pet shop, tem todo um cuidado para cuidar dos felinos, porque é diferente o cuidado com eles do que um cachorro. É diferente. Tem toda uma astúcia ali, algo ali. E o pecado é assim. Quando você fala, eu vou abandonar o pecado, eu vou parar com isso, eu vou cortar isso, é fácil. É fácil. Quem mentiu e parou de mentir, sabe. Quem fumava e parou de fumar, sabe. Quem tinha vício com pornografia, com coisas ilícitas, e tinha práticas repugnantes, e parou com aquilo, sabe que não é fácil. Aquilo vem, e você luta contra aquilo que é uma coisa que está se esperneando. Você está entendendo? Está se esperneando, aquilo está te arranhando todo. Você fala, o que é isso? Eu só quero parar. Eu só cansei disso. Eu só estou literalmente destruindo todos os altares, todos os deuses. Eu estou eliminando todas essas práticas repugnantes. E aquilo se esperneia de uma forma que, se você não tiver força, aquilo te convence. E aquilo te convence. E aquilo vem de uma forma tão envolvente que mexe com o seu emocional, mexe com o seu psicológico, traz história, coloca pessoas perto de você que têm aquelas práticas para te dar conselhos. Bons? Ruins. Ruins. Atendi uma pessoa esses dias, desempregado, não tem R$1, e estava usando droga todos os dias. Todos os dias. Eu não sei nem quanto dá, e graças a Deus não quero nem saber, mas diz ele que ele usava R$75 de cocaína por dia. Eu falei assim, caramba, R$75 por dia? Você não está nem comendo? Aí ele falou assim, bispo, você não tem ideia. Eu não tenho dinheiro.
Mas para isso, meu Deus, aparece um monte de gente, até quando eu não quero, eu falo, não, vai lá, cheira um. Cheira um. E o dia que ele veio aqui, ele estava com 3 pinos. Eu falei assim, você vai jogar essa porcaria fora, porque senão eu não vou falar mais com você. Você quer mudança? Ou você quer que eu fique perdendo meu tempo aqui? O meu tempo é precioso. Você quer mudança? Você quer ou não? Porque eu estou aqui 1 hora com você. E você está com essa porcaria no bolso. E você disse que entendeu. Você quer mudança? Quer? Joga fora. Joga fora. Eu fiz ele jogar no ralo. Fiz ele jogar no ralo. Despeja tudo. Não, mas eu vou jogar lá na rua. Eu falei, você vai jogar aqui e na minha frente. Não, mas o senhor não tem noção quanto que é isso aqui. Eu falei, para mim acabou o atendimento. Para mim acabou o atendimento. Eu não tenho tempo para perder. Se você quer ficar com um psicólogo, procura um psicólogo aí, vai lá procurar do governo, vai procurar alguma coisa. Meu tempo é precioso. Você quer mudar de vida? Eu tenho o que você precisa. Eu quero te ajudar. Você quer ajuda? Então tá bom. É assim, a ajuda é assim. Você tem que fazer isso? Você vai fazer? Vou. Então tá bom, eu vou te ajudar. Mas você tem que fazer. Não, mas é porque o senhor não está entendendo. Não quero nem entender. Eu não quero entender, eu quero que você me entenda. Eu não quero te entender. Porque assim, você vê que a resistência é muito grande. Olha só esse propósito da mudança. O último do ano, faltando 13 dias para finalizar o ano. Quem aqui teve ataque? Agora vamos lá. Foram poucos? Você vai falar assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Você fala assim, eu não estou no pecado. Daqui a pouco você começa a fazer cálculo, né? Não estou no pecado. Aí você fala assim, deixa eu ver se eu não dizimei alguma coisa. Não, eu dizimei. Não tomei a ceia. Eu tomei a ceia. Não, mas o jejum. Não, eu estava no jejum. Não, mas é que eu tenho alguma coisa no meu coração, sabe? Não sei, de alguém. Talvez precise fazer uma catarse de novo. Não, eu não tenho nada. Aí você fala assim, por que tanto ataque? Você está conseguindo entender? Você fala, por quê? Eu não estou entendendo. Senhor, não estou no pecado, não estou no erro, estou fazendo o correto, estou fazendo o certo. Essa resistência, essa carga dos deuses antigos. Nós estamos às vésperas para virar o ano. A maneira que você finalizar o ano vai ser a maneira que você vai iniciar o outro. E Deus literalmente quer encerrar ciclos de derrota, de escravidão, de passividade, de comodismo, de doença na vida de muitas pessoas esse ano, e por isso essa palavra tem vindo. Algumas coisas precisam encerrar para você iniciar um ano de forma gloriosa. E vai haver uma resistência, vai haver lutas. Porque o diabo, ele não vai entregar. Ele não vai querer encerrar esse ciclo. Pessoas que ainda mentem. Pessoas que ainda têm coisas guardadas no seu coração. Pelo amor de Deus, corre depressa. Não, mas eu tenho algo que eu fiz, eu não confessei ainda, então confessa. Peça perdão, vai até a pessoa, traga aquilo à luz. Não, mas tem coisas que eu não tenho conseguido. Eu falei ontem para alguém, pelo amor de Deus, criatura, peça ajuda. Peça ajuda, peça um atendimento, peça uma oração, peça uma clínica, peça um apoio, mas não deixa o ano virar se você ficar desse jeito. Não aceite. Porque tem pessoas que estão tendo a oportunidade de virar esse ano e fechar ele como um ano especial, incrível. Eu digo que Deus foi tão bondoso conosco. Esse ano é um ano de gigantes, é ou não é? E não tem sido um ano fácil. Mas Deus é tão bondoso que nos deu 2 palavras proféticas para guardar o ano. Foi as bênçãos de Josué e o ano de jubileu. Olha só, qual ano teve 2 palavras proféticas? Para analisar, foi uma palavra profética. Isso aqui foi uma profecia, uma palavra profética. 2, trazendo a nós uma total segurança e garantia de que Deus estava cuidando e guardando. Só que quando nós olhamos para isso aqui e vemos que o povo se reuniram para buscar a Deus, reconheceram os seus pecados, eliminaram tudo aquilo que estava ali
sendo uma trava, uma amarra na sua vida. O que está sendo uma amarra na sua vida? O que está sendo uma tampa na sua vida? O que está impedindo você de crescer, de avançar? Porque às vezes o problema não está fora, está dentro. Está dentro. E muitas vezes você não está vendo. Você não está entendendo. Literalmente você não está entendendo. E é extremamente importante você entender isso. E Deus vem trazendo palavras e direções para elevar, repete isso comigo, elevar a minha fé. Diga, romper com todos os tetos que têm impedido o meu crescimento. Para isso que a palavra tem vindo. Para isso que a palavra tem vindo. Para elevar você. Aí aqui, dando continuidade à leitura, no versículo 7. Quando os governantes filisteus ouviram que os israelitas haviam se reunido em Mispá, mobilizaram seu exército e avançaram. Ao saber que os filisteus se aproximaram, os israelitas ficaram muito assustados. Olha que coisa. Quando eles souberam, porque um crente que ora, que depende de Deus, que vive uma vida consagrada, o diabo pode contra ele? Não. Quando os inimigos souberam que aquele povo, que sabia que aquele povo estava no erro, estava no pecado, vivendo uma prática de idolatria, de engano, aquele povo quebrou os deuses, se reuniram em oração, em consagração e pediram perdão para Deus. Se arrependeram até daquilo que eles não fizeram, que eles nem sabiam que havia sido feito. Quando os governantes filisteus ouviram que os israelitas haviam se reunido em Mispá, mobilizaram todo o seu exército. Opa, não vamos deixar. Está conseguindo entender? Não vamos deixar. Vamos criar algo. Vamos criar uma situação. Vamos criar um problema no casamento, vamos criar uma briguinha aqui, vamos criar um outro probleminha aqui, vamos criar uma outra situação aqui, e ele não vai na igreja, e ele vai falar que ele não consegue, que ele não vai na igreja hoje, e aí ele vai falar que ele não vai amanhã, que aí daqui a pouco ele está desanimado, daqui a pouco ele enfraqueceu, daqui a pouco ele já não está orando mais, e um ano acabou e ele nem percebeu. E avançaram. Ao saber que os filisteus se aproximavam, os israelitas ficaram muito assustados. Não parem de clamar ao Senhor, o nosso Deus, para que Ele nos salve dos filisteus. Imploraram a Samuel. Então Samuel escolheu um cordeiro que ainda mamava, e ofereceu ao Senhor como um holocausto. Suplicou ao Senhor em favor de Israel. E o Senhor, o quê? Olha isso. Olha isso. Os inimigos estavam à porta, porque sabiam que eles tinham se levantado. Você não se levantou? Você não se posicionou? Você não pegou o propósito da mudança e disse, chega, eu não aceito levar para 2025 essas situações. Você se posicionou, não se posicionou? Por que o diabo tem se levantado? Por quê? Por quê? Como suplicou ao Senhor em favor de Israel, o Senhor atendeu. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel naquele dia. Porém o Senhor falou do céu como voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus. E eles foram, o quê? O quê? Diante dos israelitas. Quem derrotou eles? Foi o Senhor. 11. Os soldados de Israel perseguiram desde Mispá até o lugar abaixo de Bet-car, mantendo-os ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma pedra grande e colocou entre as cidades de Mispá e Gesana, e deu à pedra o nome de Ebenezer, pois disse, até aqui, repete comigo, põe a mão no seu peito e diga, até aqui,
o Senhor, diga, me ajudou. Até aqui, o Senhor me ajudou. Você pode estar no meio de uma situação, os inimigos se levantarem, a situação atacar, afligir você, mas a sua postura tem que ser essa: até aqui o Senhor me ajudou. Assim como os filisteus foram derrotados e não voltaram a invadir Israel por algum tempo, durante toda a vida de Samuel, a mão do Senhor esteve contra os filisteus. Isso é um ponto importante, eu quero me prender aqui. Por que a Bíblia diz durante toda a vida de Samuel? Porque o Senhor não diz toda a vida de Eli? Porque Eli foi um sacerdote negligente. Esse Samuel se levantou. E você tem que ser esse Samuel na sua casa, na sua família, no seu casamento e se posicionar. Porque enquanto, olha só a vida do justo, olha só a vida daquele que teme a Deus, a vida daquele que vive em consagração, em santidade, em obediência, em fidelidade, aquele que se levanta diante de Deus e que se coloca na posição. Durante toda a vida de Samuel, a mão do Senhor esteve contra os filisteus. E não apenas um problema. Você consegue entender? Inimigos, e não apenas um problema. As cidades israelitas que os filisteus tinham conquistado entre Ecrom e Gate foram devolvidas a Israel, junto com o restante do território que os filisteus haviam tomado. Houve paz entre Israel e os amorreus naqueles dias. Samuel continuou como juiz de Israel pelo resto. Diga, eu me torno um juiz, diga, da minha casa, da minha família, da minha empresa, da minha vida, pelo resto da minha vida. 16. A cada ano viajava pelo território e julgava o povo de Israel em 3 locais, primeiro em Betel, depois em Gilgal e por fim em Mispá. 17 para finalizar. Então voltavam para sua casa em Ramá, de onde liderava Israel como juiz. Ali Samuel construiu um altar ao Senhor. Eu não sei você, mas essa palavra me estremece. Ela me estremece. E eu digo para você, ela veio no momento certo para muitas pessoas. No momento certo. E você tem que ter esse posicionamento, essa postura, para que você não perca o seu ano. Dê a Deus o que Deus está requerendo de você. Dê a Deus. Se levante como Samuel se levantou. Se posicione como Samuel se posicionou. Tinha muitos ali, mas Deus usou Samuel. Deus quer usar quem? Quem que Deus quer usar? Deus quer usar você. Você quer ser usado? Dê a Deus. Não fique preso a nada. A nada. Olha até onde você já chegou. Às vezes as pessoas assim, eu atendi alguém, é assim, uma coisa absurda. E eu fico, às vezes, analisando, eu falo assim, meu Deus, eu queria entender algumas coisas, eu não entendo. E eu busco direção de Deus. Às vezes eu estou atendendo alguém e falo, Senhor, me ajuda a falar com essa pessoa. Porque eu não sei qual é o nível de entendimento que essa pessoa está tendo, porque ela não está vendo tudo isso. E são coisas pequenas. Você está entendendo? São coisas pequenas. Eu atendi uma mulher, um casal, que a vida da mulher, a mulher sabia que o marido gostava das coisas organizadas. Ele recebia, para onde vinha o dinheiro? Na mão dela. Aqui, ó, tá as coisas de casa,
tem isso para pagar, aquilo outro para pagar, tal, direcionava. Mas sabe qual que era o maior prazer dela? Era quando ele procurava uma roupa, não tinha. O maior prazer dela, isso ela me dizendo. O maior prazer, eu tinha prazer quando ele falava assim: olha, cadê aquela camisa, cadê aquela calça? Passa você, lava você. Eu sentia prazer. Eu falei assim, que bom. Se ele quebrar, se ele falir, quem que vai quebrar também? Não, mas ele tem que pagar por aquilo, tá certo. Vocês não são casados? Vocês não são uma só carne? A fonte de renda não vem dele? Sim. Você trabalha? Não. Então, se ele quebrar, se ele falir, perder o emprego, quebrar tudo, você vai comer o quê? Eu não pensei nisso. Falei, morra. Morra. Eu falei assim, meu Deus do céu. Eu falei, criatura, esse homem está aqui, você não precisa nem trabalhar, e ele está aqui, a única coisa que ele disse, bispo, a minha mãe cuidava das minhas coisas, e eu gostava, eu não me preocupo com nada, bispo, ela quer mudar a parede do negócio, eu não me preocupo, quer trocar isso, eu falo, espera um pouco, está aqui o cartão, faça assim, faça aquilo, olha, quero trocar o carro, espera um pouquinho, daqui a pouco a gente troca, organiza, trocou o carro, eu quero pintar a casa, eu quero fazer tal viagem, estava tudo. No último dia que veio na igreja, ela trouxe 28 pares de sapato que ela não estava usando mais. Só se fosse uma santopeia para usar tantos assim. Quem que dava? E o marido falava assim, eu não sou muito exigente, eu sei que ela tem a personalidade forte. E olha, gente, eu falei assim, meu Deus. Falei, Senhor, eu estou quase pegando um pneu preto, batendo tanto para o pneu ficar branco, para essa criatura entender o quanto ela não está vendo. O quê? Orgulho. Porque a minha mãe era assim e eu sou assim. Falei, pronto, viva assim. E sabe quando a ficha caiu? Ele dizendo assim, bispo, 27 anos de casado, eu nunca pensei nisso. Mas faz 15 dias que eu tenho pensado no divórcio. Ela falou assim, você vai me deixar? Eu falei assim, eu não falei nada, eu falei que eu estou pensando. Eu estou pensando. Mas o orgulho é tão grande. Você está conseguindo entender? Gente, aí eu falo assim, eu fiquei imaginando, eu falei assim, meu Deus do céu, você não quer lavar, criatura? Então pelo menos manda num lugar, pega o cartão que já está com você. Você está conseguindo entender? Está com preguiça. Pega o cartão, manda, fulano, pega aqui em casa, que hoje tem. O pessoal vem na porta de casa, pega a roupa suja, leva, lava e manda de volta passadinha, engomadinha, cheirosinha e deixa aqui. Ele só queria que ela cuidasse das coisas dele. Mais nada. Não era um cara exigente. Mas estourou o cartão. Não, querida, fique em paz. Eu dou um jeito nisso aqui, a gente acerta. A gente resolve isso. Calma, tem paciência. Não, porque eu gastei a mais. Está tudo bem. Era um cara totalmente livre. Eu falei, criatura, quantas mulheres estão buscando um homem assim? O cara bebe, trai, está na rua, fazendo tudo errado. Esse aqui, sai do trabalho, vem para casa. O único vício dele é jogar bola toda quinta-feira. O único vício. Final de semana ele está onde? O dia inteiro em casa com a família, domingo vem para a igreja e o dia inteiro com a família. Eu falei assim, você está querendo o quê? O que você está querendo? Eu não estou entendendo o que você está querendo. Eu não estou entendendo. Você vê que as pessoas arrumam problema? Você está conseguindo entender? Elas arrumam problema aonde não tem. Tudo por causa do quê? Orgulho. Ela batia o pé, porque a minha mãe é assim. E eu aprendi com a minha mãe, isso são princípios de família. E o Senhor tem que respeitar, e Ele tem que respeitar os princípios de família. Eu falei assim, o sangue de Jesus tem poder. Ela falou assim, por que o senhor está falando isso? Eu falei assim, não, eu estou orando por você. O sangue de Jesus tem poder. Abra os olhos, Senhor. E quantos não estão assim?
Quantos não estão assim? Você vê que é uma coisa absurda. Tem coisas que a gente fala assim, meu Deus, eu queria entender, eu não consigo, tem coisas que eu não consigo entender. Sabe que a gente quer deixar você louco? Eu falo assim, Senhor, não tem, não, Senhor, chega, senhor, é só o Senhor mesmo, porque se o Senhor não me ajudar aqui, eu não sei nem o que falar para ela. Não sei nem o que falar para ela. Fiquei ali horas e horas falando, orientando, mostrando, ao ponto de dizer assim, é só isso? Eu falei assim, é desde o princípio, ele está falando que é só isso. É só isso, ele não está exigindo nada. Nada. Faz academia, faz crossfit, vai para tudo quanto é lugar, viaja, tem carro, tem isso, tem aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, filha, tem mulher que se eu falar isso aqui, vai aparecer uma fila. Fala, larga dela. Se quiser, eu até mato ela, você não precisa nem se preocupar. Não precisa nem ter preocupação. Você, não precisa, não se preocupa. Eu mato ela, não vai nem ter peso para você. Eu mato ela, você casa comigo? Casa. Se você casar comigo, eu mato ela, não vai ter nem preocupação para você. Não, bispo, mas isso é o extremo para você ver que coisas tão pequenas têm sido um problema no seu casamento. Tem gente que não tem o que comer, está com dificuldade para pagar a conta, não consegue colocar comida dentro de casa, não tem carro para andar, vive uma vida miserável, vive uma vida desgraçada. Você tem ar-condicionado no seu quarto, na sala, na cozinha, na sala gourmet, tem tudo quanto é lugar, você tem dinheiro para fazer o que você quiser, e a única coisa que você tem provocado é isso, orgulho, uma fortaleza. E tem muita gente que, se não posicionar, não se curvar diante de Deus e não quebrar esse orgulho, vão ser entortadas, vão ser quebradas. E esse vai ser o pior ano da vida dela. O senhor está profetizando? Não estou profetizando. A Bíblia fala que Deus se opõe aos orgulhosos e os humildes Ele exalta. É bíblico isso. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz isso. E você não pode perder o tempo. O ano está acabando. O que na sua vida tem sido um teto, um problema, situações antigas que você ainda não mudou? Você vai esperar o quê? A bispa falava isso agora há pouco, em uma reunião de pastores. Eu achei muito interessante, que eu até anotei aqui, ó. Você pode, se Deus mandar você para a faixa de Gaza, sabe da faixa de Gaza? Aquele lugar tranquilo. Sabe aquele lugar tranquilo? Tranquilo. Se Deus mandar você para a faixa de Gaza e dizer, é ali que você tem que ficar, vai ser o lugar que você mais vai ter paz. Porque foi Deus quem te mandou. Mas, se você brincar com Deus aonde você estiver, será mais perigoso do que a faixa de Gaza. Mais perigoso do que a faixa de Gaza. Mais perigoso. Você imagina, aquele povo não dorme. Como que aquele povo dorme? Eu esses dias, quinta-feira, eu saí daqui, era 4 e pouco da manhã, 4h50 da manhã, que a gente teve o trabalho da madrugada, casa firme, enfim. Que nem essa madrugada de novo, a gente vai ficar esse horário. Eu fui, deitei até um pouco mais tarde, quando era 10 e pouco, tinha um passarinho, lá na janela. Eu falei, Jesus, que eu queria dormir um pouco mais tarde. Aquele passarinho me incomodou, eu não consegui dormir. Aí eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, um passarinho. Eu falei, e o povo de Israel, que às vezes é bomba para tudo quanto é lado, é aquilo outro, e aquele povo lá, eu fiquei imaginando, eu falei assim, você imagina, um passarinho aqui, e eu falei assim, meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu na hora, eu falei, Senhor, me perdoa pela minha insensatez, pela minha insensibilidade. Obrigado por ter colocado um pássaro, Senhor, se o Senhor quiser mandar mais, pode mandar. Manda, Senhor, manda mais uns 10, pode colocar aí, quanto o Senhor quiser. Para você ver o quanto muitas pessoas não estão vendo e acabam desmerecendo a grandeza de Deus na sua vida e o quanto Deus quer fazer por ele. E eu penso e creio que isso é um grande mover. É um grande mover para nós. Essa palavra, ela é um grande mover e Deus quer encerrar ciclos. E qual que é o ciclo que tem que encerrar na sua vida? Você sabe, não sabe? Tem coisas que estão acontecendo, você diz, opa, isso aqui tem que acabar. Isso aqui tem que acabar. Isso aqui tem que acabar. Isso aqui tem que cessar. Isso aqui tem que interromper.
Tem que interromper. As pessoas ficam aí, não, mas é muito puxado todos os dias, e isso, aquilo outro, por que isso, por que aquilo outro, porque é muito difícil. Ontem saí daqui ontem, eu tive um atendimento, eu saí daqui ontem, era 00:40, e eu subi aqui perto de casa, tem aquelas, eu não vou falar o nome, porque eu vou fazer merchan, que tem em todos os lugares, aquelas lojinhas aí, não vou fazer merchan, porque senão eu posso ser até bloqueado aqui. Eu entrei nessa lojinha e eu fui pegar algo que eu gosto, fui lá pegar algo, eu falei, eu vou comer alguma coisa, tal, depois eu vou dormir. Entrei lá, ainda falei para minha esposa, eu falei, amor, você não tem noção, estava lotado, eu acho que tinha uns 20 homens que não eram homens. Certo? Vocês entenderam. Dependendo do que eu falo no YouTube aqui, eles derrubam a gente. E sabe qual que era a conversa? Não vou nem falar aqui. Eu vou fazer até virar a noite, até vir amanhecer. Nossa, porque, e aquilo, eu falei, sangue, eu ainda falei para minha esposa, nunca mais eu entro naquela loja de conveniência. Porque não é a primeira vez que eu passo ali, eu vejo. E ontem foi, sabe, não entro. É a mais próxima de casa. Eu vou em qualquer outro lugar, mas eu não entro ali. E eu ainda até falei ontem com o pastor, eu falei assim, a gente vai ungir, porque é na esquina onde a gente mora. Eu falei, a gente vai ungir, sábado, nós vamos ungir o quarteirão e vamos ungir tudo aquilo ali, porque aquilo ali é uma afronta. Justamente naquela esquina, em menos de 2 meses, capotou uma ambulância. Recente, um carro entrou na esquina onde tem esse comércio. Justamente na esquina. Tem uma farmácia e do outro lado tem esse comércio. Justamente, é um foco de acidente absurdo. Absurdo. Eu falo assim, mas como, o que tem nesse sinal? Demônios. O que tem nisso aqui? Demônios. São uma entidade agindo ali. Não tem paz. Você vê tanta coisa ali, até que você vai passar, você fica assim, inseguro de passar. Existem demônios ali. E tem muitos na vida de muita gente. Fazendo o quê? Com que você tenha um ano ruim, final de ano ruim. Você começa a olhar as coisas, fazer comparações, começa a fazer analogia, e aí você começa a trazer aquilo lá atrás. A bispa falou algo aqui no último jejum e aquilo me fez pensar muito sobre isso. Certamente você já deve ter vivido isso. Ela disse que em uma viagem que ela foi fazer, tinha um filme lá que não tem nada a ver de teor ilícito, mas um filme de fazenda, essas coisas. Então, quando ela, naquele momento, começou a ver aquilo trouxe a ela uma lembrança do passado. Era como se ela tivesse voltado lá, sabe? Aquele déjà vu. Lembrei do passado, e é como se eu sentisse o cheiro, lembrasse do momento, lembrasse daquilo, mas sabe daquele momento ruim da vida? Não o momento bom, o momento ruim, o momento de destruição, e aquilo ela falou, opa, parei com isso. Quantos têm a música que lembra daquela situação? Eu não, eu corto. Eu lembro, eu ainda falei isso no Destinos Curados. Eu lembro que quando meu pai foi preso, naquela época estava tocando aquela música do Chitãozinho e Chororó, do fio de cabelo do paletó. Lembra dessa música? Você já deve ter ouvido ela. Não tem nada a ver, não tem nada. Eu lembro daquela música. Então, todas as vezes que eu ouvia aquela música, eu lembrava do quê? Todas as vezes. Eu ficava como? Feliz, né? Triste, chorava, ficava para baixo, ficava ali amuado com aquilo me trazia um peso. E o que eu falei? Opa, olha isso aqui, olha o poder que isso aqui tem de me controlar. Quantas coisas têm o poder de controlar você? Ou pessoas, ou situações, um filho, um marido, uma esposa, que controla, que manipula um ou outro. O que controla? O que controla? O que manipula você? O que tem tido poder?
que tem tido força na sua vida? Que você até tenta pular, romper, mas tem algo que está te segurando. O que é? Não, bispo, eu vivo uma vida em consagração, ok, eu vivo uma vida em consagração, mas constante eu estou quebrando maldições hereditárias, de geração, de família, de coisas que eu nem sei. Eu há 2 anos atrás, tive uma conversa bem intensa com a minha mãe, despretensiosamente, comecei a falar algumas coisas, minha esposa ali, e ela só observando, eu vi que ela estava de rabinho de zóio ali, depois ela falou assim, olha, isso aqui, você age igual a sua mãe. Eu falei, puxa vida, eu não tinha visto isso. Você age igual a sua mãe aqui. Às vezes você faz assim, assim e assim, igual a sua mãe. Eu pouco tenho contato com a minha mãe, eu não estou direto o tempo todo lá. Aí você fala assim, como? Por que isso? Quais são os deuses? Você está conseguindo entender? Quais são? Opa, isca. Vamos quebrar isso. Vamos combater isso. Você imagina se uma pessoa estiver livre de tudo isso, aonde ela chega? Ela arrebenta. Não tem. Tem muita coisa. Muita coisa. Você tem que tomar cuidado com o seu coração. A maneira que você fala com alguém, a maneira que você responde a alguém, a maneira que você trata algo, a maneira que você lida com algo. Você lida com o negócio, que você lida com o dinheiro. Meu Deus, tome cuidado. Bispo, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, isso tem controlado muita gente. Isso tem sido um Deus. Isso tem levado pessoas a perderem oportunidades da vida. Oportunidade da vida. Da vida, a oportunidade da vida. E aí? Você vai deixar o ano acabar e nada acontecer? Você já brigou com alguém? Não na mão, espero que não, né? Misericórdia, né? Não por esse nível. Ah, bispo, já escapou uma vez, tá bom, não precisa confessar aqui para todo mundo. Mas você já discutiu com alguém? De ficar muito nervoso, irritado, bravo, você fala assim, a pessoa fala assim, calma, eu tô calmo, eu tô calmo. Já aconteceu? Já? Você consegue ver alguma coisa? Você consegue ouvir alguma coisa? Aí você fala assim, que coragem é aquela que a pessoa tem naquele momento? Que força é aquela que ela tem naquele momento? Como que ela tem tanta criatividade para ofender, para agredir, para falar, para machucar alguém, como naquele momento? É ou não é? Brota de uma forma assim, você nem sabe de onde vem. E você vai falando, e quanto mais você fere, quanto mais você vai conseguindo, você vai mais atacando aquela pessoa. E daqui a pouco aquela pessoa baixou a guarda. E aí você cai em si. Você fala, nossa, eu fui muito pesado. O demônio saiu. Agora é você, não é o demônio mais. Porque o mal, ele precisa de um acesso, de uma brecha, de uma legalidade. Seja um Deus, seja um ídolo, seja o que for, para poder fazer o que ele quer fazer. E o que ele quer fazer? Roubar, matar. Ele vai usar das suas estratégias. Das suas estratégias. E você, obedecendo a Deus, você rompe com isso. E eu quero muito que você leia esse versículo depois. 1 Samuel 7, do 3 ao 17. Medite nesse versículo depois. Medite nele. Eu espero que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Continue se revelando a você e te mostrando coisas. Te mostrando coisas. Te mostrando. E que você dê lugar a Deus para que Ele te ajude a vencer todas elas. Para que você consiga romper com todas elas. E que você seja sábio o suficiente. Eu vou pagar o preço que for, mas eu não vou virar o ano de qualquer jeito. Eu não vou virar o ano de qualquer jeito. Eu não vou, pronto, estou decidido.
pode doer, eu posso me humilhar, eu posso ter que pedir perdão por algo, ter que passar vergonha. Eu vou passar, não tem problema. Eu vou me humilhar, eu vou, mas eu não vou virar o ano dessa forma. Em nome de Jesus. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. O orgulho tem sido o maior Deus na vida de muitas pessoas. Tem sido o maior Deus. Pessoas orgulhosas não se submetem. Pessoas orgulhosas não prosperam. Pessoas orgulhosas não se submetem, elas estão sempre certas, elas têm razão, é o que elas estão pensando, é o que elas estão sentindo, elas estão sempre certas, mas elas nunca prosperam. Você pode ver que essas pessoas nunca prosperam, elas sempre estão no charco, na lama, no lodo. Ela até vai um pouquinho, mas não cresce. E não é isso que Deus quer. Deus quer elevar o padrão. Quando essa palavra veio, eu ainda falei, Senhor, mas isso eu preciso dela. Eu preciso, porque, Senhor, se tem algo que eu não estou vendo, eu quero ver. Você está entendendo? Se tem algo que eu não estou, eu quero entender, eu quero ver. Eu não vou virar o ano de qualquer jeito. Você pode virar o ano, em primeiro lugar, disparado, como o melhor ano da sua vida. Campeão, venci em 2024. Mas você pode virar o ano dizendo, não foi tão bom. Não foi tão bom. E o porquê que não foi bom? Por que não foi bom? É uma coisa que a gente tem a resposta. Então pensa o Espírito Santo agora. Literalmente essa é uma palavra que Deus tem trazido a nós. É jejum, é oração, é uma entrega total. Uma entrega total. Assim os israelitas se desfizeram de suas imagens, de Baal, de Astarote, serviram somente o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, reúna todo o povo em Mispá, e orarei ao Senhor por vocês. E eles se reuniram em Mispá e tiraram água do poço, derramaram diante do Senhor. Também jejuaram o dia todo, confessaram que havia pecado contra o Senhor. Quando os governantes ouviram que os israelitas haviam se reunido em Mispá, mobilizaram o seu exército. O inimigo se levanta. Quando você se mobiliza, quando você se posiciona, quando você dá a resposta certa a Deus. Então pede ajuda. Pede ajuda, diga, Senhor, me ajuda. Eu não vou viver assim. Eu não quero viver assim. Eu não aceito mais viver assim. Eu não vou fechar o ano de qualquer jeito. Diga isso para você e diga com autoridade. Você tem que dizer para você, não é para ninguém, não é para sua esposa, para o seu marido, para o seu funcionário, para as pessoas que estão cercando você, é para você mesmo. Você tem que dizer, eu não vou fechar o ano desse jeito. E com o quê? Qual é o orgulho? Qual é o problema? Qual é a situação que você sabe que tem tido controle sobre você, que tem te dominado, que tem te amarrado, que tem travado a sua vida? Qual é a situação? Qual é a situação? Qual é a área? Qual é o ponto em específico que tem aí sido um tormento, uma aflição? Qual é? Diga, Senhor, me ajuda. Eu preciso do Senhor. Me ajuda a vencer o orgulho. Me ajuda a vencer, Senhor. Me ajuda. Eu sei, meu Deus, que se não houver um posicionamento da minha parte, uma postura, algumas situações ficarão retidas. E eu não quero que elas fiquem retidas. Há quanto tempo? Meu Deus, quanto tempo? Jesus! Eu fico analisando algumas coisas, eu falo, meu Deus, por que, meu Pai?
porque eu fui uma pessoa muito orgulhosa. E o orgulho retarda tempo, vida. E você não consegue ver o quão aquilo tem tido poder de controlar a sua vida, o seu caminho, as suas escolhas, as suas decisões. Você vive, você não tem paz, você não prospera, você não avança, você não evolui. Aí você vai dizer assim: 2024 foi um ano especial, foi um ano abençoado. É só a borda, é só a borda. Deus quer fazer muito mais, Deus quer elevá-lo muito mais, Deus quer honrá-lo muito mais. Nós vimos que enquanto Samuel liderou, prosperou. Enquanto Samuel foi o juiz, os filisteus não tinham vez. Olha quanto isso é forte. Aqueles problemas, aquelas situações, não podia controlá-los. Ó Deus santo e poderoso, eu oro e peço, meu Deus, em nome de Jesus, que essa unção, que esse poder, meu Deus, que essa autoridade possa levá-los a rompimentos, a desenvolvimentos, a um alto nível de maturidade, de crescimento, de avanço, de progresso, meu Deus, e que elas possam ver, meu Deus, o quanto o Senhor está trabalhando, agindo, elevando, meu Deus, a mentalidade, a visão, o espírito de cada uma delas. Meu Deus, e que essa cura emocional, sentimental, na família, no casamento, meu Deus, seja estabelecida, em nome de Jesus, estabelecida, em nome de Jesus, uma vida santa, uma vida abençoada, uma vida consagrada, uma vida cuidada, a tua casa, a tua família, os teus filhos, a tua vida fluindo, prosperando, caminhando, você avançando, desfrutando de resultados que você ainda não havia desfrutado. Em nome de Jesus, eu declaro esse poder sobre a sua vida. Eu peço vitórias, definições e respostas, meu Deus, sobre cada projeto, sobre cada pedido, sobre cada situação que foi colocada nessa pasta. Eu declaro todas elas mudadas, transformadas, revertidas, e que essas pessoas finalizem esse ano como o melhor ano da sua vida até então, disparado, em nome de Jesus, o melhor ano da sua vida, o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida, eu concordo com as suas vitórias, eu declaro definições e respostas, o favor do Senhor sobre a tua vida, você desfrutando de tudo o que Deus tem para você, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida e concordo com as suas vitórias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repete assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu tomo posse de libertação, de transformações. Diga: o orgulho não tem poder na minha vida. Eu sou cheio do Espírito Santo e vivo renovado pela glória dele. Em nome de Jesus, amém